tudo jóia. Obrigada. Depois eu venho aqui conversar com vocês aqui. Tá, hoje ainda? Mais tarde. Tá bom. Aí, por isso que eu tô te falando. Pois é, até onde eu sei, não tem comissão, não tem nada aí. Meu Deus do céu! Oi? Ah, hoje escrevi tarde inteira, mestrado. Vou morder aqui. Ficou? Pode ser. Bora? Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, pessoal de casa que vai assistir depois, bem-vindos. Hoje, então, nós vamos adentrar a nossa Constituição de 1988. Nas duas primeiras aulas, do nosso encontro, eu dei a parte geral, né, em relação à teoria do Estado, teoria da Constituição. Enfim, vamos adentrar a Constituição de 88. E como eu deixei na última aula com vocês, sábado, qual é a estrutura da Constituição Federal? Primeira coisa, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Embora nós, com muita intimidade, a chamamos apenas de Constituição Federal, tá? Mas é a Constituição da República Federativa do Brasil. E a nossa Constituição, ela é dividida em 3 partes. Quais são essas partes? Primeiro, nós temos o preâmbulo. Depois, nós temos uma parte que é conhecida como parte dogmática, ou ainda parte permanente, ou ainda dispositivos. E, por fim, nós temos o famoso ADCT. E o que é o ADCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ok? A parte dogmática vai do artigo 1º ao artigo 250. Temos 250 artigos divididos em 9 títulos da nossa Constituição. O ADCT, até o momento, pela Emenda Constitucional 114 do ano passado, ele está até o momento com 118 artigos. Por que eu digo até o momento? Porque eles estão acrescentando os artigos no ADCT. Professora, em relação à parte dogmática, são 250 artigos desde 88, sim. Mas muitos artigos foram acrescentados. Para isso existe uma técnica legislativa, justamente para não tirar a ordem desses artigos. Por exemplo, nós sabemos que o artigo 5º trata do direito e das garantias fundamentais. E qual que é essa técnica? Acrescentar a letra maiúscula. Por isso que nós temos lá, exemplificando, o artigo 103 e nós temos o artigo 103A. Justamente para não perder essa ordem. Já no ADCT, que é, o ato das disposições constitucionais transitórias, que é justamente, para ali fazer a transição das normas jurídicas da antiga Constituição para com a de 88, esse sim vem sendo acrescentado de artigos, tá bem? E o que é o preâmbulo da nossa Constituição? Muito já se discutiu sobre esse preâmbulo. Olha o que vem escrito. E tem provas que vai exigir o conhecimento teórico de vocês sobre o preâmbulo. Vai trazer assim, preencha a lacuna. E vai trazer o preâmbulo assim. Então, por isso, vocês devem ler também o preâmbulo. Não se esqueçam dele. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, e assim vai.
Vocês precisam saber quais foram os anseios, os desejos desses constituintes. E aqui está, trouxe para vocês. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, e aí nós temos a certeza que a nossa Constituição, ela é o quê? Quanto à origem? Promulgada. Porque houve uma Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. É o regime adotado pela Constituição, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu disse na aula anterior que nós somos, desde a Constituição de 1891, nós somos um Estado laico, leigo, não confessional. O que é isso? Nós não adotamos uma religião oficial, como outrora adotou a Constituição de 1824, que adotou a religião católica. Ora, professora, se nós não adotamos uma religião oficial, por que é que aparece Deus ainda em letra maiúscula no preâmbulo da Constituição? E não só isso que se discute também, o preâmbulo é norma jurídica? O preâmbulo tem os estados, nós vimos que existe o poder constituinte derivado decorrente dos estados, então, confeccionarem suas constituições. Será que os estados têm de reproduzir obrigatoriamente o preâmbulo? Ou de ter um preâmbulo? Todas essas discussões já chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: pode sim aparecer Deus. Como eu disse para vocês, foi um anseio. E qualquer religião que seja, a religião vai buscar sempre o quê? Não é o melhor? Não é a paz? Buscar algo bom? Então, nesse sentido, não há problema algum. E mais, o preâmbulo não é norma jurídica. Não tem força normativa. Se ele não é norma jurídica, se não tem força normativa, ele não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque existem constituições estaduais que não trouxeram a expressão sob a proteção de Deus. Outras constituições colocaram aqui outros tipos de anseio e nem por isso são declaradas o quê? Inconstitucionais. Então, o que é o preâmbulo? O preâmbulo nada mais é do que um norte interpretativo ideológico. São os sentimentos emanados na época e que perpetuem pelo tempo. Olha só, quero o quê? Assegurar o exercício dos direitos, não só individuais, como também dos direitos sociais, o bem-estar social, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, se atentem a isso. Isso despenca em prova quando se cobra preâmbulo. Duas coisas são cobradas. Primeiro, o que está escrito no preâmbulo vocês têm de ler. Não só uma vez, leiam 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. E além disso, são essas informações que eu acabei de passar para vocês, que não tem força jurídica, ou seja, não é norma jurídica. Não é parâmetro para o controle de constitucionalidade, porque não é norma jurídica. Não é norma de observância obrigatória, ou seja, os estados, se quiserem colocar preâmbulo nas suas constituições, que coloquem, mas se não colocarem, não está afetando em nada. Só por curiosidade, a Constituição do Estado de Mato Grosso tem preâmbulo ou não? Tem preâmbulo, a nossa tem preâmbulo, tá? E o que então é o preâmbulo? É um norte interpretativo, certo?
Diante disso, 1 minuto, prova do Ministério Público, vamos nivelar por alto. Respondam. É AD, mas com o professor em sala fica fácil, né? Vamos então descobrir o erro. O preâmbulo é o pórtico da Constituição. O que é pórtico? É o que abre a Constituição, é a porta, é a entrada da Constituição, é o preâmbulo. E revela a síntese do pensamento do legislador constituinte. Acerca de sua natureza jurídica, marque a resposta correta. Para o STF, o preâmbulo constitucional deve ser contado como norma constitucional? Claro que não é norma jurídica. Integrando o articulado constitucional. Não tem artigo. Você viu se tem artigo no preâmbulo? Não tem. Possuindo eficácia jurídica plena? Claro que não. O preâmbulo na Constituição é dotado de força normativa cogente. O que é força normativa cogente? Obrigatória? Não, porque ele não é norma jurídica. Fazendo parte da Declaração de Direitos e, por isso, tomado como cláusula pétrea. Não, eu volto a falar com vocês de cláusula pétrea, mas nós já vimos. Cláusula pétrea são aqueles que estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º, né? Forma federativa, voto, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais. Não diz respeito ao preâmbulo. D, não, nada a ver. C, o preâmbulo, por expressa disposição constitucional, tem como finalidade a resolução das chamadas lacunas ocultas, que são aquelas decorrentes de erro do poder constituinte ou de desatualização da Constituição. Não é para isso que nós temos um preâmbulo. D, para o STF, e foi o Supremo que assim já decidiu, o preâmbulo constitucional situa-se no domínio da política e reflete a posição ideológica do constituinte. Logo, não contém relevância jurídica, não tem força normativa, sendo mero vetor interpretativo das normas constitucionais, não servindo como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Vamos supor que vocês peguem um CESP da vida aí, Sebrasp, prova do ano passado. Verdadeiro ou falso? Facílimo, né, gente? Eu digo, direito constitucional é lindo de se estudar. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o seguinte item. O preâmbulo da Constituição Federal tem força normativa, assim como as demais disposições constitucionais? Falso. Apaguei. Repetindo. Constituição tem 3 partes. O preâmbulo, que acabamos de ver que não tem força normativa, não é norma constitucional, é norte interpretativo. Falei para vocês que nós temos a parte dogmática, que vai do artigo 1º ao artigo 215, e ainda nós temos a parte transitória, mais famoso e mais conhecido como ato das disposições constitucionais transitórias. Se o preâmbulo não tem força normativa, sem força normativa, será que somente a parte dogmática tem força normativa?
Será que só essa parte pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Ou o ADCT também pode ser objeto? Essas duas partes têm força normativa. Tem força normativa. Se possuem força normativa, pode ser o quê? Parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não se esqueçam disso. Que não é quem? Somente o preâmbulo. O que é o preâmbulo? A abertura da Constituição, o pórtico da Constituição, né? O bem-vindo é o preâmbulo. Certo? Primeira parte da Constituição. Disse que a Constituição ela está dividida em 9 títulos. E nós vamos começar pelo título 1. O título 1 traz o quê? Os princípios fundamentais. E os princípios fundamentais estão divididos em 4 artigos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Tá bom? E por que eles são chamados de princípios fundamentais? Porque são os princípios que vão estruturar a organização político-administrativa do Brasil, bem como trazer princípios, né, que vão reger o Brasil nas suas relações internacionais. E por isso, vocês precisam saber esses artigos de cor, e não é brincadeira. Se cai uma questão sobre o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, é uma questão facílima, que vocês precisam gabaritar, tá bem? E agora, então, vou com vocês estudar o artigo 1º. Prof, basta eu ir ao site do Planalto que eu pego esses artigos, sim. Mas por que eu quis trazer? Justamente eu quis trazer a lei seca. Porque alguns não vão, né, lá no site tirar, e eu vou sempre fazer assim. Eu trago a lei seca e eu faço o comentário em sala de aula, tá bom? Começando. O que diz o artigo 1º? A República Federativa do Brasil. Paremos por aqui. E, por favor, não sei se vai cair provas para você dissertativa, Brasil grafa-se com S. Mas o Z é justificável. Por muito tempo, o nosso Brasil foi com Z, inclusive na Constituição de 84, tá? De 1824, perdão, 1824. Ó, a República Federativa do Brasil. Aqui nós temos 2 princípios estruturantes da nossa República Federativa. Primeiro, o princípio republicano e o princípio federativo. Venham comigo. Quando lá, no início de uma faculdade de Direito, a gente vai estudar os tipos de forma de governo. Na atualidade, nós temos 2, monarquia e república. Monarquia e república. Sabendo que nós já fomos uma monarquia. Até o advento da proclamação da República, que ocorre em 15 de novembro de 1889, o Brasil foi uma república. O Brasil foi uma monarquia. A partir de então, o Brasil passa a ser o quê? Uma república. Mas quais são os pontos diferenciais de uma monarquia para uma república? Tomemos a Inglaterra como exemplo. A Inglaterra é exemplo de monarquia. Olha lá a Elizabeth, que vai chegar a 200 anos, gente. A mulher está intacta. Né? Brincadeira à parte. Mas qual que é isso que eu estou falando? Ela não sai do poder. Porque o poder é o quê? Hereditário, é de família.
ele é o quê? Vitalício. Não tem eleição para escolher o monarca, já se sabe quem é o sucessor. Justamente porque é por questões o quê? Sanguíneas. Diferente da república que fora implementada e apareceu pela primeira vez na Constituição de 1891. A república, ela tem as suas características. Primeiro, eletividade. O senhor presidente que está lá, bem ou mal, ele fora o quê? Eleito pelo povo. Outra característica, temporalidade. Ele foi eleito para um mandato do quê? De 4 anos. Sabendo que a nossa Constituição, depois de uma reforma constitucional, possibilitou a reeleição. Ele pode ser reeleito por mais 4 anos. E mais, gente, isso aqui também hoje equivale para as monarquias, que é o quê? A responsabilidade do quê? Do governante. Tanto é assim que vez ou outra a gente ouve falar, vai ter impeachment ou não vai ter impeachment o quê? Do presidente. Justamente por isso, tá? Forma de governo, não se esqueça. Porque nós temos forma de Estado. A grosso modo, tá, gente? Estou falando isso aqui num cursinho. Se fosse num curso, a gente ia debruçar mais. Forma de Estado. Nós temos 2 tipos. Unitário ou federativo, federação. O Brasil já fora unitário, na época da monarquia. Tudo concentrava na figura de quem? Do imperador, que por sinal estava lá na cidade do Rio de Janeiro. Com a proclamação da República, já no dia 15 de novembro, não só fora modificada a forma de Estado, como também a forma de governo, como também a forma de Estado. E o Brasil passa a ser uma federação. É claro que nós, inicialmente, buscando ali no modelo norte-americano, implantar essa federação, mas nossa federação ela é bem diferenciada. Tanto é assim que hoje a configuração territorial do Brasil é composta por o quê? 26 estados, que o correto seria escrever com E minúsculo, e ainda quem? O Distrito Federal. Por isso é que quando se pergunta quantos estados nós temos, vocês respondem sem titubear, 26. Quantas unidades federativas? E vocês sabem muito bem disso. Qualquer papelzinho que vocês vão preencher, aparece o F. Vocês vão lá sem medo e colocam MT, Mato Grosso. Então, quantas unidades federativas nós temos no Brasil? 27 unidades federativas. Tá? Então, veja só, o começo do artigo 1º, como é importante. A República Federativa do Brasil. O que é república? Forma de governo. Federativa, forma de Estado. Certo? Prossegue a Constituição. Vírgula. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Posso apagar? O que significa indissolúvel? Como o casamento outrora já fora. O casamento era indissolúvel, não tinha divórcio, não tinha separação, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Certo? Quando a Constituição diz que é formada pela união indissolúvel, aqui mora o chamado Pacto Federativo. O que é isso? Professora, eu já ouvi falar que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai se tornar independente do Brasil. Não vai ser um Estado membro, vai ser um Estado com letra maiúscula, vai ser um país. Vai? Não vai. Sob a égide desta Constituição, não. Porque a união é indissolúvel. Se é indissolúvel, não há separação, não há segregação. Mas no direito vocês vão encontrar isso com outro nome. Qual é o nome? Não há direito de secessão. O que é direito de secessão? Separar. Lembram lá dos Estados Unidos da América que tiveram no século XIX uma guerra? Qual que era o nome da guerra? Guerra de secessão. Porque o Sul queria separar-se do Norte. O problema é escrever secessão. Como se escreve secessão? Pacto Federativo. No Brasil, não há direito de, não é isso, pelo amor de Deus, secessão. No Brasil, não há direito de secessão. Tome cuidado. Eu estou falando o seguinte: Rio Grande do Sul quer se separar do Brasil e ficar independente. Santa Catarina quer ser o país Santa Catarina. Cuiabá deu a doida, quer ser independente do Brasil. Isso não pode, porque nós não temos direito de secessão. Tanto é assim, gente, que se algum Estado tentar separar do Brasil, a Constituição trouxe mecanismo, que é a intervenção federal. Um dos motivos ensejadores da intervenção federal, que nós vamos ver em aulas posteriores, é justamente manter a integridade nacional. E mais, a primeira cláusula pétrea, instituída no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, é a forma federativa, para não restar dúvida que não pode se separar. Tome cuidado. Eu estou dizendo que estados, municípios, não podem separar de quem? Do Brasil. Ser independente. Eu não estou dizendo que estados não podem se dividir. Claro que pode. Vez ou outra a gente fala, ouve falar, o estado de Mato Grosso vai ser dividido. Mato Grosso do Norte e Araguaia. Pode. Desde que cumpridos os requisitos da Constituição, que está lá no artigo 18, parágrafo 3º. Professora, podem criar municípios? Desde cumprido o artigo 18, parágrafo 4º. Dentro da estrutura territorial, pode. Criar, fundir, desmembrar, pode. O que não pode é separar-se do Brasil, por causa dessa expressão constitucional. União indissolúvel, certo? Venham comigo. Nós temos a República Federativa do Brasil, que é soberana. É ela a detentora da soberania. E essa República Federativa do Brasil é formada por quem? Vocês já viram em direito administrativo. Quais são os entes federativos, que também são chamados de entes políticos, que formam a administração direta? Ai, lindos, vocês são lindos. União, estados, Distrito Federal e municípios. Tome cuidado. A união que aparece aqui é a união com letra minúscula.
Essa união, para a gente colocar ela aqui, nós extraímos ela de onde? Do artigo 18. É do artigo 18, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles são chamados de entes federativos, também chamados de entes políticos, também chamado de administração direta, também chamados de fazenda. Ave, professora, eu vi falar de uma tal de uma fazenda pública. O que é fazenda pública? Nada mais do que os entes federativos, tá? Outra informação. Embora eu não vá adentrar em federalismo, até porque o Luiz só me deu 8 aulas, mas vamos lá. O nosso federalismo, ele é conhecido como federalismo de terceiro grau. Por quê? E é uma coisa sui generis, é só do Brasil, onde há federação. Onde há federação genuína, como os Estados Unidos da América, nós temos a União e nós temos os estados. Os municípios não integram o quê? A categoria de entes federativos. A nossa Constituição de 88 foi a primeira a alçar, a elevar os municípios à categoria de entes federativos. Não estou dizendo que não existia municípios, claro que existia. Cuiabá está aí com mais de 300 anos. Ocorre que eles não eram conhecidos como entes federativos. Só com a Constituição de 88 que eles foram alçados, com C cedilha, a essa categoria. Tá bom? Certo? Continuemos. Eu vejo que vocês não gostam muito de escrever, né? Eu amo. Porque a minha memória funciona. Tanto é que eu escrevi o nome de uma aluna aqui, bem aqui, não esqueci mais, né? Inarca. E é verdade. Falei para vocês que eu tenho memória tátil. Lemuel, que não é Lemuel hoje, que é o Vitor. Vamos lá. Constitui-se em Estado democrático de direito. Constitui-se em, acho que esse E é maiúsculo, deixa eu ver. Constitui-se é maiúsculo. Em Estado democrático de direito. O que é esse Estado democrático de direito? Gente, nada mais é que um regime político escolhido pelo Constituinte. Não é só um Estado de direito, que está sob a égide do direito, mas é um Estado em que há a participação do povo. Por isso, Estado democrático de direito. Não se esqueçam disso. Então, voltemos à nossa República Federativa do Brasil. Qual que é a forma de governo? Vocês já sabem. Não vão errar, questão de graça. República. Qual é a forma de Estado? Federativo ou federação? Qual que é o regime político? Democrático de direito. Falta só uma coisinha. Qual que é o sistema de governo? Exatamente. Sistema de governo é como se dá a relação entre o poder legislativo e o poder executivo.
Nós temos basicamente dois tipos de sistema. O presidencialismo ou o parlamentarismo. Exemplo de parlamentarismo aí novamente em voga da Inglaterra. Quem mandou o Boris lá fazer festa na pandemia está aí querendo o pescocinho dele, né? Mas nós temos sistema o quê? Presidencialista. E vejam que a república, a federação e o presidencialismo, nós temos desde 1891. Agora, o regime político democrático de direito é advento da Constituição de 88. Ok? Prosseguimos, artigo 1º, esperando vocês copiarem. Gente, hoje está calor demais, né? Aqui não vem vento em mim, vai para lá. Eu sei, para quem não é do direito, é difícil estudar direito, ainda mais assim de forma rápida. Não só sob a égide do direito, da norma, mas principalmente com a participação do povo, por isso democrático. Porque Estado de Direito, o nazismo foi. Tudo baseado na lei. Né? Certo? Pensei que você já ia me abandonar, já ia fazer aquele texto. Que o abandono é triste. Prontos? E tem, continua. E tem como fundamentos. O que é um fundamento, minhas criancinhas lindas? Quando eu falo algo para vocês, por exemplo, hoje todo mundo fala de tudo. Mas será que tem fundamento? O que é ter fundamento? Base, alicerce, estrutura. Você que é engenheiro elétrico, estrutura. Isso é fundamentos. E quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? São 5. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ainda o pluralismo político. Sociediva plu. Os professores de cursinho ensinam. Eu não gosto disso, porque vocês vão chegar na prova, tem aluno que vai lembrar do SO, aí não vai saber se é soberania, se é sociedade, o que é. A melhor forma é vocês saberem quais são. E são esses 5. Vamos lá? Vamos escrever? Não? Não quer escrever? Ah, não é nada. Ah, eu esqueci de falar, eu sou sentido muito aguçado também. Eu uso coisas... Mas bora. Ah, tá. Você quer uma folha em branco? Bora. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Cinco. Professora, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são os objetivos. Como que eu faço para não confundir, professora? Vocês são bons de língua portuguesa? Preste atenção que os fundamentos, eles constituem o quê? Substantivos. E eles vêm o quê? Precedidos de artigos o quê? Definidos. Né? Então já há uma dica. Estudar sempre, gente. Cidadania. Amo a língua portuguesa. Embora eu escorregue muito nela. Ou língua difícil, né?
Esse fundamento aqui está sendo esquecido. Os valores sociais do trabalho. Olha que eles estão no mesmo inciso, né? Tem esse IA? Não tem, né? É IDA. ED mais A, né? Só para acrescentar. Vamos rapidamente tecer comentários acerca deles? A questão da soberania, gente, hoje ela é muito debatida. Porque aqui, essa soberania é colocada como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, é uma soberania de quem? Do Estado, com letra maiúscula. Mas o próprio artigo 1º, no seu parágrafo único, vem falando que todo poder emana do povo. Então, quem é soberano? É o povo, porque é dele que emana o poder. Mas não sejamos tão críticos assim para a prova da Cefaz, tá? Vamos ser razoáveis, no sentido de ser o Estado brasileiro soberano. E essa soberania, ela é vista sob dois prismas, dois aspectos. Um aspecto internacional, ou seja, se o Brasil ele é soberano, ele é o quê? Independente. Ele está em pé de igualdade com qualquer outro Estado, seja o Estado mais rico, seja o Estado mais poderoso. É nesse sentido. Mas também tem um sentido o quê? De uma soberania interna. O Estado é ele que emana as leis, não é? As normas jurídicas. E nós obedecemos. E por que nós obedecemos? Porque o Estado ele é soberano. Então, não se esqueça. Quando falamos dessa soberania, nós temos duas vertentes. Uma externa, que é a internacional. E aqui é no significado da independência. E nós temos uma interna, que é no sentido de relação hierárquica para com os administrados. Oi. O interno é a relação Estado brasileiro, é ele quem edita as normas, seja por intermédio do Congresso Nacional, seja por intermédio do Poder Executivo, pelas medidas provisórias, leis delegadas. E nesse caso, quando ele edita as normas, por que nós obedecemos essas normas? Porque nós estamos sujeitos a esse Estado. Por quê? Porque esse Estado ele é soberano. Mas por que ele é soberano? Porque nós, povos, elegemos esses representantes que estão lá fazendo as normas. Não, nada é absoluto. Pode ter caráter absoluto, mas não é absoluto. Tá? Hierarquizada. Está acima, né? Exato. Cidadania. O que é ser cidadão? Depende. Votar e ser votado. Então, ser cidadão é ter direitos políticos, que nós vamos ver na aula de amanhã. Esse é um conceito, criança, jurídico. Por que é um conceito jurídico? Porque no Brasil, a partir dos 16 anos, você já pode votar de maneira facultativa, obrigatória, a partir dos 18. Só que uma criança não é cidadã brasileira? E daí? Vocês acabaram de falar que para ser cidadão tem de votar e ser votado. Criança vota? Criança até 12 anos, utilizando o ECA. Criança vota?
E por que eu estou chamando ela de cidadã? Porque eu estou utilizando um conceito sociológico. E qual é a cidadania prevista como fundamento? É a cidadania jurídica. É realmente fazer parte da decisão política do país. Mas não se esqueçam que o termo cidadão é bem mais amplo que um termo jurídico. Tá? Dignidade da pessoa humana. Olha, professora, se é pessoa, já não é humana? Sim ou não? Não. Exatamente. Mas isso aqui foi uma redundância proposital, de trazer maior proteção ao ser humano. E essa dignidade da pessoa humana não aparece aqui na Constituição de 88 como algo inédito. Foi uma reprodução da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, emanada pela ONU. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial o ser humano foi muito desrespeitado, vilipendiado é a palavra que vocês vão encontrar. A gente só ouve falar em vilipêndio de cadáver. Quando desrespeita o cadáver, vai lá. Mas é o vilipêndio da pessoa. Se você é desrespeitada, você é vilipendiada, né? Como diria minha professora Débora Tito, para a procuradora do trabalho. E é por isso que veio, então, a dignidade da pessoa humana. Tem autores que chegam a sustentar que a dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental estruturante da Constituição de 88. Que tudo volta-se para o ser humano, para a pessoa humana, certo? Nós ainda temos como fundamento os valores sociais do trabalho, lembrando, né, que o trabalho é um direito fundamental. Eu falo com vocês, está lá como direitos sociais no artigo 6º. O artigo 7º traz quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º até o 11 trata aí dos direitos trabalhistas coletivos. Tamanho é a importância desse direito do trabalho. Lembrando mais uma vez que ele aparece como direito na Constituição de 1934, a primeira a versar sobre direitos sociais. E vejam que os valores sociais do trabalho estão junto com a iniciativa popular. Ai, meu Deus, reprovação total. Que popular, professora Sheila Maria, pelo amor de Deus, iniciativa popular é para criar leis. Fundamento é iniciativa privada. Como que vocês não corrigem a professora? Eu fiz isso de propósito, para saber se vocês estavam prestando atenção, né? Nós estávamos testando a senhora, professora. Vai que a senhora... Vamos. Iniciativa privada diz respeito ao direito econômico, ao direito empresarial, de se ter, né, essas empresas, desde que respeite o trabalho. E eu brinco, né? Tem uma frase que diz assim, o trabalho dignifica o homem. E é verdade, né? Aí eu falo para as pessoas, o trabalho danifica o homem. Final do ano, gente, eu estou sem voz, estou sem negócio, está tudo danificado. Brincadeira à parte, né? E, por fim, como fundamento, nós temos o quê? O pluralismo político. No sentido de várias ideias. Lembram-se que nós falamos que a nossa Constituição ela é eclética enquanto a ideologia? Justamente nesse sentido. E tanto é assim que isso vai refletir nos partidos políticos, que infelizmente não acaba sendo algo tão bom assim, né, para a sociedade, esses vários partidos, porque no Brasil basta um candidato forte entrar em colisão de pensamento com outro, que ele sai, funda partido e tudo mais. Não é nesse sentido. É no sentido de se ter várias ideias ali implementadas e principalmente respeitadas. Tá? Por isso que a gente fala em direito de minorias. Ok? Quais são os fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ainda o pluralismo político. Certo? Parágrafo único estampa um outro princípio importantíssimo, que é o princípio da soberania popular.
Vocês, então, já estão afiadíssimos de língua portuguesa. Agora sim é soberania popular. O que significa parágrafo? Não, sem ser explicação jurídica. Da língua portuguesa mesmo. Como que vocês fazem parágrafo no caderno? Não. Engraçadinho. Mede assim, 2 dedos e começa a copiar, né? Não, esse parágrafo, como que vocês copiam? Vocês já prestaram atenção? Pode prestar atenção até no livro, ó. É um S, aí com outro S você faz ao contrário, só que eles fecham. Significa sinal de secção. Signo sectionis do latim. Vocês nunca leram o professor Napoleão de Almeida? O maior clássico da língua portuguesa, esse mineiro? Vão ler gramática metódica de professor Napoleão Mendes de Almeida. É Napoleão Mendes ou é Napoleão só de Almeida? Ai, Jesus, agora a professora está dando... Bora. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. E aí eu falo mais disso quando falar de poder legislativo, tá? Ou diretamente nos termos desta Constituição. Diretamente como? Através, e aí nós vamos estudar artigo 14, referendo, plebiscito ou iniciativa popular, que é o próprio povo, então ali, dando início a um projeto de lei. Ok? Joia? Artigo 2º. Artigo 2º versa sobre separação dos poderes. E o poder se separa em poder legislativo, poder executivo e, por fim, poder judiciário. Clássica divisão de poderes de Montesquieu, no livro O Espírito das Leis. Na realidade, caiu na prova, vocês vão marcar poder. Até porque a Constituição fala em poder. Mas aqui, a Constituição, ela não é técnica. Por quê? O poder emana do povo. Então, quem tem poder é o povo. E esse poder, diz os doutrinadores constitucionalistas, ele é uno e indivisível, é do povo. Mas por que aqui é uma tripartição de poderes? Lembrando que a única Constituição nossa que teve 4 poderes foi a Constituição de 1824, que ainda trouxe o poder moderador. Todas as demais, inclusive a de 88, 3 poderes. Porque, na realidade, não são poderes, são funções que têm de ser bem desempenhadas para o bem comum do povo. E quais são essas funções? A função legislativa, a função executiva e a função judicial. Tá. O que compete ao poder legislativo, minhas criancinhas? Legislar. E o que é legislar? Criar leis. Mas é o único poder que tem dupla função típica. Ele não só cria leis, ele também faz o quê? Fiscaliza. Não só o executivo, como ele próprio, né? Então, o poder legislativo é o único que tem dupla função. O que cabe ao poder executivo? Executar. E o que é executar? Administrar. Por isso que vocês estão aqui estudando. Vocês pertencerão ao poder executivo. A Secretaria de Fazenda. Para administrar o quê? Din-din, serão muito importantes as finanças do Estado. O que é isso? E, por fim, nós temos o Poder Judiciário, que tem como função o quê? Julgar.
julgar. Quando eu falar deles, eu falo que eles têm funções atípicas. Tá. Só que a Constituição, ela foi muito precisa. Para que esses três poderes sobrevivam, e um venha, de certa maneira, limitar o poder do outro, para que não haja mais aquela extrapolação de poder, a Constituição trouxe dois princípios primordiais para que eles sobrevivam. Quais são os princípios? A independência. Eles são independentes entre si, ou seja, nenhum tem de ficar pedindo bênção ao outro, regra geral, porque nós temos exceções. O Poder Executivo, por exemplo, para editar uma lei delegada, tem de pedir o quê? Tem de pedir a delegação ao Poder Legislativo. Mas, como regra, eles são o quê? Independentes. E mais do que isso, eles precisam viver em harmonia. O que é viver em harmonia? É o bem viver. É um não falando mal do outro, esqueceram de avisar o STF, esqueceram de avisar o presidente, né? Que é a representação do Poder Executivo, esqueceram de avisar o Congresso Nacional. Porque é um soltando faísca em cima do outro, em cima do outro. Mas esses são os princípios norteadores. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, tanto é que a Constituição trata primeiro do legislativo, depois o executivo e, por fim, o judiciário. Tome cuidado. Provas vão tentar enganar vocês dizendo que o Ministério Público é poder. Gente, Ministério Público não é poder. Ministério Público é uma das funções essenciais ao Estado. Defensoria Pública não é poder. Tribunal de Contas da União não é poder. São somente esses três. Legislativo, judiciário e executivo. Melhor falando, legislativo, executivo e judiciário. Certinho? A União. Ministério Público, Defensoria são funções essenciais à Justiça. Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle externo. Está lá no artigo 70 da nossa Constituição. Jamais. Ministério Público e Defensoria não pertencem ao Poder Judiciário nunca. Cuidado. São funções essenciais. O Ministério Público ele tem que estar distante dos três poderes, até porque cabe a ele fiscalizar. Esqueceram de avisar eles, né? Porque é muito bom hoje falar em corrupção, tudo mais, mas cadê esses promotores? Cadê procurador da República? Tem rede social só para postar férias? Aí é muito fácil criticar todo mundo. Mas se começar a dar base, se todo mundo fizer seu papel, talvez não estaríamos onde estamos. Né? Mas não são, pelo amor de Deus. Ministério Público não pertence ao Judiciário, de forma alguma. Artigo 3º. Objetivos da República Federativa do Brasil. O que é um objetivo? Vocês estão aqui com o objetivo de alcançar êxito na prova da Cefaz. O que é o objetivo? Sinônimo. Meta, alvo. Vocês vão encontrar uma palavrinha que o pessoal do direito nós amamos. Já falei que nós somos metidos. Qual que é? Escopo. A vez ou outra aparece em prova. Professor, eu vi uma palavra lá que me desestabilizou. Por quê? Porque eu nunca vi falar um tal de escopo. O que é o escopo? É o objetivo, é o direcionamento a ser seguido. Diferente do fundamento. O fundamento é a base. O objetivo é onde se quer chegar. Certo? Nós tínhamos quantos fundamentos? 5. Temos quantos objetivos? 4. 4. Os fundamentos. Substantivos, precedidos de artigos. Objetivos. Verbo no infinitivo. Aí vocês gravam isso, fica tudo lindo, mas a prova vai confundir. Eles vão colocar assim, construção de uma sociedade. Tá certo.
vai transformar esse verbo do infinitivo num substantivo. E aí você vai lá e erra. Bora. Quais são os objetivos? Primeiro, construir uma sociedade. E essa sociedade tem 3 adjetivos. Quais? Livre, justa e solidária. Eles amam misturar essas palavrinhas, trazer outros adjetivos. Tá? É assim que vocês precisam estudar. 2. Erradicar. O que é erradicar? Exaurir, extirpar, né? Não conseguiu até hoje, de 88 até hoje, é um objetivo. Erradicar o quê? A pobreza. Estou no 3. Perdão, gente. Obrigada. 2. Garantir. Muito bem. O desenvolvimento nacional. Pergunto, está sendo garantido? E por que foi colocado isso? Alguém sabe me falar? Como objetivo. Então, mas por que do desenvolvimento nacional? Nós somos divididos em 5 grandes regiões. Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Qual a região mais desenvolvida do Brasil? Sudeste. Hoje desponta o Centro-Oeste por causa do agronegócio e também o Sul. Mas o Norte e o Nordeste, gente, eles são muito esquecidos. Principalmente pelas políticas governamentais, pelas políticas públicas. Então, por isso que veio esse desejo de garantir o quê? O desenvolvimento nacional de todo o Brasil. Mas, infelizmente, nós não temos. Veja aí agora a situação do Norte e do Nordeste com as chuvas. Né? Exatamente. Gente, esse microfone já reclamei, mas está assassinando minha orelha. 3. Agora sim. Agora sim é o quê? Isso. Tem a marginalização. De tanto escrever, né? Mas às vezes a gente esquece. Não, essa matéria aqui, Direito Constitucional 1, tem uns 2, 3 anos que eu não dou aula. Eu gosto mais de processo constitucional, controle de constitucionalidade. Erradicar a pobreza. Tivemos, né, do governo, Fome Zero. Depois tivemos outros. Hoje tem Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família, é Auxílio Brasil. É um dos objetivos. A marginalização, esse termo marginalização vem de onde, gente? De à margem, exatamente. De viver à margem, de não estar dentro do contexto, não pertencer, exatamente. Questão de pertença mesmo. É aquele que não tem os seus direitos garantidos. Direitos mínimos, tá? Ainda, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Isso aqui não está mesmo. As desigualdades sociais e regionais. Esse aqui, esse objetivo. Desigualdades sociais. E o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. Fila aí para comer o quê? Carne, osso. Ó a tristeza. Reduzir as... Sorte que colocaram reduzir, não colocaram acabar, né? Porque aí também já seria utópico, né?
Tentar reduzir o quê? As desigualdades regionais. Está só aumentando. Diferença de norte para sudeste, abissal. Né? Centro-oeste desponta, mas aqui nós temos uma grande concentração em mãos de poucos. Isso não é reduzir desigualdades sociais. Por que não se cria um imposto sobre grandes fortunas? Ah, professora, eles trabalharam, é merecimento dele. Ué, você não trabalha? Eu trabalho desde 6 horas da manhã, tem dia eu vou até meia-noite, chego em casa e preparo a aula até 4 horas. Isso não significa que eu tenha dinheiro, que eu consiga. Por que então que eles ficam milionários? Alguma coisa está errada. Ai, professora, a senhora é petista. Não sou, já falei, crianças. É que eu defendo o meu lado é do trabalhador. Igual um colega acabou de ligar. Sheila, tem uma audiência trabalhista voltando do recesso, e aí eu queria que você me desse um auxílio. Falei, claro, né, trabalhista, minha área. Ah, mas eu estou do lado do empregador. Falei, já perdeu. Estou brincando, né? Mas a gente analisa. Ah, último. Esse último é lindo. Promover o bem de todos, sem distinção de quaisquer natureza. E aí vai colocar sexo, cor, idade, origem. E isso aqui, gente, é um inciso que a gente fala exemplificativo. Não só em relação à origem, raça, sexo, cor, mas também questões sociais, questões econômicas, questões culturais, questões políticas. Porque tem de promover o bem de todos, sem distinção. Isso aqui é o princípio da não discriminação. Esse inciso não chega a ser contraditório com outra parte da Constituição Federal? Qual? Distinção de idade. Professor da rede pública aposenta com 25 anos de contribuição. Isso não é proporcional? Muito boa sua pergunta, Hebe. Esses princípios que nós estamos estudando, e aí aqui os princípios fundamentais do artigo 1º e 4º, são princípios que a gente chama de expressos, explícitos. Mas nós temos princípios implícitos, como o princípio da supremacia da Constituição, como o princípio da proporcionalidade. E aqui não vou discutir com vocês proporcionalidade e razoabilidade, vou utilizar como sinônimo. Porque, gente, ser professor de cursinho é ótimo, vocês são ótimos, debate super pouco. Mas ser professor hoje de faculdade é uma coisa dificílima. Primeiro, os alunos não deixam o WhatsApp. Segundo, quando eles começam a falar, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Você não tem controle nenhum. Imagine ser professor de criança. Os pais testaram agora na pandemia e vão dar razão aos professores. Está todo mundo de cabelo branco, está todo mundo sem paciência. A criança fala, pai, mãe, ela já fala, já para. Né? Tamanha importância. Aposenta mais cedo. Trabalhador rural, aposenta mais cedo. Então, nós temos algumas discriminações no próprio texto da Constituição, que são discriminações o quê? Lícitas. Um tratamento especial às mulheres. Por quê? Porque nós sempre fomos discriminadas e somos. Se alguma coisa der errado no relacionamento, não é do homem, é da mulher que não soube segurar. Olha a sociedade que nós estamos. E é engraçado, porque todos vocês, homenzinhos bonitinhos, nasceram de nós mulherzinhas. Né? Coisa estranha o ser humano, Deus me livre. Coitado de Deus, né? Por isso que ele é Deus, né? Já pensou? Fica pensando não, pirava o cabeção. Pode falar, com todo respeito, meu Deus, o senhor sabe que o senhor é todo poderoso. Bora. Posso pagar? Então tá bom. Prossigamos. Artigo 4º, finalizando os princípios fundamentais, são os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Ou seja, nós saímos de uma sociedade interna para uma sociedade internacional. Aqui nós temos 10 incisos importantíssimos e mais o seu parágrafo
único. Sendo que o primeiro princípio, e aí eu não vou nem escrever, é o da independência nacional. Independência nacional é corolário. Olha outra palavra do direito, crianças. Esse direito é chique demais, né? Corolário. O que significa corolário? Decorrente. De qual fundamento? Acabei de falar. Exatamente. Porque, essa independência nacional, segundo princípio importantíssimo e muito desrespeitado, prevalência dos direitos humanos. E não é à toa que o Brasil é signatário de vários tratados de direitos humanos. Não só do âmbito global da ONU, mas também do âmbito regional aqui dos Estados americanos. Como, por exemplo, falo ainda na aula de hoje, do Pacto de São José da Costa Rica, que é o nosso principal tratado de direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos, eles precisam o quê? Prevalecer. E o que é prevalecer? Preponderar, estar em primeiro lugar. Ainda, autodeterminação dos povos. O que é isso? Interessantíssimo. Por quê? Porque vocês bem sabem que o mundo passou por uma questão daquele imperialismo, de colonização. Principalmente o Brasil. Chegaram-se aqui os portugueses, encontraram os índios, mas não respeitaram a cultura indígena. Por quê? Porque eles queriam sobrepor aos indígenas. Tanto é que hoje fala de autodeterminação dos povos, respeitar esses povos, a sua cultura, a sua língua, o seu jeito de vestir. Será que nós temos autodeterminação dos povos dentro do Brasil? Fale que você é da igreja, da religião católica. Lindo. Sou protestante, professora, sou adventista. Lindo. Você é de Cristo. Fale que você frequenta candomblé. Você é macumbeiro. Mas gente, que autodeterminação de povo que se tem. Veja alguém na sexta-feira com o cabelo raspado, vestido de branco. Você já começa a cutucar. Estou até arrepiando. Presta atenção. Uma coisa que está na teoria, outra coisa que está na prática. Está aqui, autodeterminação dos povos. Não intervenção. O não intervencionismo é consequência direta da supremacia, da independência nacional e da igualdade entre os povos. Por que é que eu vou intervir na situação de um outro país? Existem organismos internacionais para tanto. Procura-se a ONU, procura aqui no âmbito regional a OEA. A Venezuela não fez e está fazendo o que está fazendo? Vão intervir? Não, o Brasil não pode. Por quê? Por causa deste princípio. Tanto é que um dos motivos de guerra declarada é justamente quando existir o quê? Intervenção. Igualdade entre os estados, com letra maiúscula. É claro que eu digo sempre teoria, gente. Porque, querendo ou não, até nós brasileiros sentimos superiores aos paraguaios, aos bolivianos. Fala para alguém que você está fazendo doutorado no Paraguai, mas logo no Paraguai. Fala para alguém que você está estudando na Bolívia, mas logo na Bolívia. Ou na Alemanha, ou na Itália, coisa, mas tá? E tratar sempre a igualdade entre os estados. Como tem prevalência pelos direitos humanos, o Brasil defende a paz. O Brasil defende a paz. Nós somos um país pacífico, e é verdade. Além disso, nós buscamos sempre uma solução pacífica dos conflitos. Até porque nós defendemos a paz. Esqueceram de avisar o atual presidente, que é beligerante até na fala, Até na fala dele é de briga.
O que é ser beligerante? É aquele que quer guerra, que quer discutir, não importa. Chega que tem harmonia, já chega com aquele boa noite, estridente, né? Mas aqui, solução pacífica dos conflitos. O Brasil repudia o terrorismo e o racismo. Tanto é que nós vamos ver no artigo 5º que o racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Você já deve ter estudado isso com a professora de Direito Penal, né? Eu só vou repisar rapidamente para que vocês aprendam a estudar o artigo 5º. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. O que é asilo político? Receber uma pessoa de um outro país, porque no seu país ele está sofrendo perseguição política ou filosófica. Por quê? Porque nós tivemos no Brasil, o Brasil é ótimo para dar aula, porque nós temos exemplo de tudo. Nós tivemos César Battisti, né? Que num determinado governo não foi considerado crime a sua prática, para outro governo foi considerado crime, tanto é que ele foi extraditado para a Itália, chegou e foi condenado. Porque entenderam que ele cometeu o crime de terrorismo, que não foi caso de asilo político. Oi. Do quê? Não, para asilo político, jamais, em hipótese alguma. Estupro é crime comum. Por quê? Que político que está aí? Vamos saber. De que... abafa o caso. Brasileiro. Por que ele não vai ser extraditado? Muito bem. Saiu bem. A não ser que ele perca a nacionalidade, que foi o caso daquela brasileira lá nos Estados Unidos, né? O sobrenome dela é Sobral. Vocês sabem no caso? Rapidinho? Vou contar. Esqueci o nome dela. Pesquisem aí, minha ajudante, no Google. Brasileira que perde nacionalidade é não sei o que Sobral o nome dela. Antes de você achar o nome dela, para eu falar completo, eu conto o casinho. Ela foi para os Estados Unidos da América, e lá ela já tinha conseguido trabalho, tudo. Não foi uma imposição para ela ficar, porque não perde nacionalidade no caso de imposição. Vou mostrar isso para vocês no artigo 12. E aí ela vai e casa com um senhor, que é das Forças Armadas. E ao casar... Antes mesmo, ela abdica, ela abre mão da nacionalidade brasileira e ela escolhe a nacionalidade norte-americana. Eis que, certo dia, esse senhor foi encontrado o quê? Morto. Foi encontrado morto. Ele serviu para os Estados Unidos no Afeganistão. E aí começaram-se... Cláudia Sobral, lembrei. Professora Sheila ainda tem memória. Sobral, né? Começaram-se as investigações, e as investigações estavam caminhando para quem? Como assassina? Ela. Rapidamente ela lembrou que ela era o quê? Brasileira. E ó, para o Brasil. E ó, para o Brasil. E aí, quando, ao final já das investigações, concluindo que ela era assassina, os Estados Unidos da América pediu a extradição dela. E o STF o quê? Concedeu. Nossa, pessoal de direitos humanos em cima do STF, matando o STF. Só que o STF fundamentou muito bem a decisão. Ela não era mais brasileira. Ela não era. Primeiro quem virou as costas para o Brasil foi ela, não foi o STF. Tanto é que ela votou, foi condenada a 28 anos de prisão, né? Claro, professora Sheila é cultura, assiste todo dia Jornal Meia-Noite. Isso aí dos noticiários, para dar exemplo em sala de aula. Cláudia Sobral, leia uma história. Teve, né, atenuantes, o cara era um cara que batia muito nela, tudo mais. Mas, enfim, né? Enfim. Igual do brasileiro, né, que foi lá para a Indonésia e depois não veio, né? Foi. Gente, você sabe que na Indonésia a pena de morte para tráfico de droga, para que vai traficar na Indonésia, gente? Trafica aqui perto. Vai para o Paraguai, vai para a Bolívia. Vai para os Estados Unidos, vai cair para a Indonésia. Não teve aula com a professora Sheila Maria?
Eu falo tanta besteira, né, gente? Embora. Ela não perde a nacionalidade. Artigo 14, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Dupla nacionalidade. Eu vou dar essa aula para vocês amanhã, fiquem calmos. Bora que bora, se eu chegar até lá. Enfim, dá tempo para vocês responderem. 1 minuto. Ninguém tem um algodão aí, não, criança? Um band-aid, alguma coisa? Ah, deu certo. Gente, eu estou sem assistente. Então, vou sentar aqui, porque eu sento, ele mandou eu levantar. Responderam? Qual? E de escola, de educação. Assinale a alternativa correta. São fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Falei que eles iam enganar vocês. Colocou, ó, e a garantia do desenvolvimento nacional? Falso. Uma professora precedido de artigo substantivo, não. É garantir desenvolvimento nacional. E garantir desenvolvimento nacional não é fundamento, é o quê? Objetivo. Letra B. A dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Falso. A dignidade é um dos fundamentos. Letra C. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, é um dos fundamentos da República? Não, é um dos objetivos. Letra D. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Coloca certinho, ó. A erradicação da pobreza. Falso. Erradicar a pobreza e a marginalização é o quê? Objetivo, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. Só pode ser aí. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, dentre outros, né, porque são 10, né, 10 incisos. Independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Corretíssimo, artigo 4º. E eu não terminei o artigo 4º, acabei de lembrar, porque tem uma questão sobre ele. Não falei do parágrafo único. O parágrafo único contempla um princípio importantíssimo, que é o da integração econômica, social, cultural
e política do quê? Dos povos da América Latina. Cuidado, aqui eles gostam, né, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui eles amam trocar América Latina por América do Sul, por América do Norte, por América Central. Por quê? Porque a América Latina são os países que falam, que têm origem no latim. Então, que fala tanto a língua portuguesa quanto a língua espanhola. E não entra os Estados Unidos da América, justamente porque eles não advêm do latim, eles são anglo-saxões, né? Então, tome cuidado com isso. O quê? Não estão assistindo a aula? O que foi? É Nayara, não é? Rodolfo, estão com problema na câmera, não estão vendo meu 1,88 m. Ah, tá. Vamos, crianças, rapidinho aí. Viu por que eu falei para vocês que a leitura da lei seca é primordial e faz diferença? Isso aqui bastava vocês conhecerem o parágrafo único do artigo 4º. Olha só. Considerando a Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A República Federativa do Brasil buscará a separação, dissolução, integração, distinção. Integração econômica, política, social e cultural, 4 integrações dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo? Intervalinho de 15 minutos. Não mais do que isso, gente. Nós temos todo o artigo 5º.